Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre a culpa humana e a graça divina, ou a graça de Deus. E hoje nós vamos ver conceitos de tristeza e de perdão divino. Mas antes de nós vermos o conceito de um de outro, nós precisamos responder uma pergunta. Será que é possível ajudar as pessoas a lidar com seu pecado ou culpa objetiva sem gerar sentimentos de culpa perniciosos? Então nós temos que parar e pensar um pouquinho sobre isso. Entretanto, falo que é um pouco difícil nós respondermos isso. Mas Paulo, ele nos dá uma palavra maravilhosa em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8 ao verso 10. O que ele diz ali? Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, de acordo com Paulo, nós podemos tirar uma resposta um pouco confortadora ao nosso coração. Ou seja, será que é possível ajudar as pessoas a lidar com o seu pecado ou culpa objetiva, sem gerar sentimentos de culpa perniciosos? Então, nós olhando aqui, vamos ver. Paulo está falando da tristeza. Ele escreveu uma carta para a igreja de Coríntios, corrigindo os erros que estavam ali, e eles ficaram tristes com aquilo. E é interessante que Paulo, ele diz assim, agora me alegro, não porque fosses entristecidos, contristados, mas porque fosses contristados para o arrependimento. Ou seja, aquela chamada de atenção trouxe tristeza, mas uma tristeza que levou a eles pensar no que estava acontecendo e buscar seu arrependimento. Porque fostes contristados segundo Deus. Deus trabalhou por meio do Espírito Santo no coração deles para eles chegarem ao arrependimento. Então, a tristeza que provém de Deus produz arrependimento para o perdão, para a salvação, para a santificação, para a justificação. Entretanto, a tristeza do mundo, ou seja, que causa pesar, que causa remorso, ela produz a morte. Então, nós olhando para esse texto, nós podemos ver, queridos, o que Paulo diz. Que temos a tristeza destrutiva, que é a tristeza segundo o mundo, e essa tristeza é subjetiva, sendo subjetiva, ela causa remorso ou culpa e leva à destruição. Nós vimos o exemplo de Judas. Judas, ele teve essa tristeza destrutiva causada pela culpa e pelo remorso que levou a ele tirar a sua própria vida. Entretanto, nós temos a tristeza construtiva, que é a tristeza segundo Deus, que ela é uma culpa objetiva que resulta em arrependimento e restauração da vida. Nós podemos lembrar de Pedro. Pedro negou a Jesus e ele teve essa tristeza segundo Deus e ele obteve o arrependimento e o perdão e a restauração da sua vida. Por isso, queridos, nós vamos ver o perdão divino. Por que o perdão divino? Porque a tristeza construtiva, ela leva ao arrependimento que busca justamente o perdão divino. O perdão divino é um dos temas principais bíblicos. É necessário pelo menos duas coisas para chegar ao perdão divino.
Então, se nós olharmos 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos lavar e nos purificar de toda a injustiça. Mas para chegar a confessar os nossos pecados, nós temos que primeiro, o arrependimento. O que é o arrependimento? Admitir o erro, confessar o pecado, confessar o erro e pedir perdão. E depois do arrependimento, nós vamos ver uma segunda coisa, que é o receber o perdão que vem de Deus, mas também para receber o perdão que vem de Deus, nós temos que aprender a liberar o perdão. É a disposição do pecador receber o perdão e dele, o pecador, liberar o perdão. Né? Então, em Mateus capítulo 6, verso 15 e 18, verso 21, nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, vamos olhar, queridos, o arrependimento. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie Cristo, que já foi vos designado, Jesus. Então, mostra para nós que quando nós arrependemos, mudamos de vida, conversão é mudança de vida para recebermos o cancelamento dos nossos pecados. E com isso, Ele vai tirar de nós a culpa ou o remorso. Mas a culpa, por quê? Porque nós somos perdoados por meio do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E 2 Timóteo 2, 24 e 25, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Ou seja, nós temos que aprender a não sermos contenciosos, ou seja, buscar contendas, ser brando, ser manso, para que Deus conceda ao nosso coração. Né? Cada dia que nós errarmos, o arrependimento e buscarmos plenamente a verdade. E receber e liberar o perdão. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, há uma condição para a gente receber o perdão de Deus. Que condição é essa? Aprender a liberar o perdão das ofensas daqueles que nos ofendem. Então o texto é bem claro. Se perdoamos, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Deus, vosso Pai, vos perdoará. Porém, se você não perdoar, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você quer receber o perdão divino dos seus pecados, nós temos que aprender a liberar perdão, a perdoar também. Então, queridos, em Mateus 18, 21 e 22 diz: então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmãos, o que Jesus estava falando aqui não é a multiplicação de 70 vezes 7. Ele estava falando do perdão verdadeiro, do perdão mesmo, de fato, de espírito, de coração, de alma. Ou seja, o número 7 é o número da perfeição. E 70 vezes 7, múltiplos de 70 vezes 7, multiplicado dá 490. Ele está dizendo do perdão perfeito. Assim como Deus nos perdoa perfeitamente, 70 vezes 7.
Ele quer que nós venhamos perdoar perfeitamente também os nossos irmãos, 70 vezes 7. Então, queridos, a mensagem de perdão é: perdoe de coração, de alma. O perdão não faz bem a quem recebe. O perdão faz bem a quem libera o perdão. Porque tira todo o peso, toda a mágoa, toda a culpa, tudo aquilo que destrói a nossa vida. Por isso, irmãos, o conceito de receber e liberar perdão é uma realidade na vida do cristão. Então, o que nós aprendemos hoje? A culpa humana e a graça de Deus. Conceito de tristeza e perdão divino. Pergunta: será que é possível ajudar as pessoas a lidar com o seu pecado, a culpa objetiva, sem gerar sentimentos de culpa perniciosos? Paulo diz e aponta para nós a tristeza destrutiva e a tristeza construtiva. E com isso, nós aprendemos sobre o perdão divino, que vem tratar a culpa e a tristeza que impera quando nós erramos. E a maior tristeza e a maior culpa que nós carregamos é o pecado, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, sem Deus. E nós temos que buscar o perdão de Deus para ficarmos livres desta culpa e desta tristeza que assola o nosso coração. Possamos confiar e descansar no Senhor. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Pai. Trata em nosso coração esse conceito de tristeza, ó Pai, esse conceito de culpa, e que possamos nos aprofundar cada dia mais e mais e buscar o perdão que vem do Senhor para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte. É a nossa oração hoje e sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.